Uns já nasceram num lar cristão desde pequeno, mas outros não. Outros já vieram, se converteram há pouco tempo, ou se converteram e já tinham passado um período fora dos caminhos do Senhor. E começa a imaginar como que seria, como que era a sua vida, e como que deveria ser, como seria se não fosse o Senhor hoje. Então Deus, Ele tem muitas coisas boas para nós. Ele quer nos alcançar de todo jeito, de todas as formas. É através do louvor, é através de um cumprimento. Às vezes nós estamos aqui, nós damos abertura ao culto, nós pedimos para você abraçar o irmão, e aquele abraço é poderoso. Às vezes a ministração não vai fazer efeito, talvez você não vá receber, mas aquele abraço te salvou. Aquele abraço, depois daquele abraço, você pode ir embora. Ele não despreza isso. Não despreza isso. Deus, ele tem N maneiras de agir. Né? Nós temos a liturgia do culto, onde nós fazemos a programação, é isso? A programação do culto, tem o louvor, tem os informes, tem os dízimos e oferta, tem a palavra, tudo tem o seu script, mas às vezes Deus quer mudar o script. Querido, não fique engessado, pois Deus, Ele quer agir de qualquer maneira na sua vida, desde que você dê espaço. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir Colossenses 3. Deus, Ele quer falar comigo e com você essa noite. E quando nós abrir o nosso coração e, de fato, deixar Deus agir, qualquer Salmo 91, eu não estou menosprezando o Salmo 91, amém? Mas qualquer Salmo 91 lido aqui, nós vamos receber muito. Pode ler todo domingo. Então, depende mais de nós receber a palavra do que talvez quem está transmitindo. Como que está o nosso coração? Você está falando baboseira, Anderson? Não. A semente ela pode ser muito boa. Se o solo não for bom, a semente não brota. Não é verdade? Então, nós somos aquela terra adubada, que vai receber a semente e vai frutificar. Amém. Aleluia, vai frutificar. Amém. 30, 60 a 100 por 1. Então, nós devemos ser uma boa terra, querido. Como nós adubamos a terra? Nós vamos falar sobre isso hoje. Renovando a nossa mente. Querido, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Nós não podemos nos conformar com o mundo ou com o sistema do mundo. Nós não devemos nos conformar ao que o mundo fala, o que as pessoas que não conhecem a Cristo falam. Mas nós devemos nos contentar de fato em seguir a palavra. A palavra, ela fala a respeito de tudo. Como dizia nosso amado irmão Walter, tem até essa receita de bolo. Tem receita de bolo na Bíblia, você sabia? Tem? Qual que é a receita? O que fala sobre o quê? Os pães asmos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Colossenses 3, 1 diz: uma vez que vocês, NVT, se você quiser colocar aí, tá? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. 3. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe, eu vou parar por aqui. Só até o 5, só a metade do 5. Amém? Glória a Deus. Então, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, nós temos uma nova vida com Ele. Amém? Então, as coisas velhas, elas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na nossa vida, uma vez que nós aceitamos a Cristo. Então, se existe alguma coisa que nós fazíamos no passado, antes de aceitar a Cristo, nós estamos fazendo agora, tem alguma coisa errada? Fala, tem alguma coisa errada? Porque nós precisamos, de fato,
quando nós aceitamos já Jesus, nós precisamos seguir os preceitos da Bíblia. Amém? Quando a verdade do Senhor chega, quando você escuta uma pregação, ministração da palavra, ou simplesmente você está na rua e alguém prega Jesus para você, e você aceita Jesus Cristo, nossos olhos, eles se abrem, as escamas dos nossos olhos, que nos deixavam de enxergar as coisas de Deus, elas caem por terra, e nós começamos a enxergar as coisas de Deus. Amém? Nós começamos a enxergar o que Cristo tem para mim e para a sua vida. Então nós começamos a olhar para a palavra e coisas que estão escritas lá na palavra, nós começamos a declarar na nossa vida. Precisamos declarar na nossa vida o que Deus tem para nós. E às vezes é loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. E vez por outra eu falo isso aqui, para o mundo, quando eu digo mundo, não me leve a mal e entenda que é um sistema que está composto no mundo para aqueles que não estão em Cristo. Então, cada vez mais o mundo está individual, cada vez mais as pessoas estão amantes de si mesmo, cada vez mais as pessoas não se importam com o outro. Às vezes, querido, eu e você estamos em alguma situação onde nós ajudamos uma pessoa e aquela pessoa dá mancada com a gente. O mundo fala, larga essa pessoa para lá. Mas não, a mentalidade no alto, nós vamos continuar ajudando aquela pessoa, vamos orar pelaquela pessoa. Porque Jesus Cristo, ele morreu por aquele que você talvez olhe para ele e fale assim, não tem jeito. Mas para Jesus teve jeito. Ele morreu por ele. Pensa aí, é uma pessoa que você fala, rapaz, aquele não tem jeito. Pode pensar aí, vou te dar 10 segundos, pense. Ou não tem ninguém? Pode falar a verdade, eu penso que tem. Pois é, Jesus morreu por ele. E quem somos nós? Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Se Cristo, ele acredita, ele morreu por aquela pessoa, quem somos nós para não acreditarmos? Oi. Quem somos nós para não acreditar? Então, quando nós falamos de mentalidade do alto, às vezes nós pensamos, não, que eu posso tudo, que eu posso todas as coisas, que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ter muitos bens. Querido, faz parte. E tudo bem, está tudo certo. Mas a mentalidade do alto é olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Essa é a mentalidade do alto, querido. Essa é a mentalidade do alto, um olhar de amor. Porque se nós não tivermos amor, querido, nós não vamos olhar com os olhos de Cristo. Quando o Cristo estava pendurado no madeiro, prestes a ser consumado, um ladrão estava do lado dele. E ali estavam os condenados. Então não era coisa boa. Pois ele reconheceu a Cristo naquele momento, ele pediu misericórdia. E Jesus deu misericórdia para ele. Naquele último instante, naquele último suspiro. Aquele ladrão, ele recebeu a Cristo. Então, quem sou eu? E quem é só eu? Você não. De repente, olhar para uma pessoa e falar, não tem jeito. Ali só... nem Jesus. Não, querido, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Nós precisamos amar as pessoas. A mentalidade do alto era amar as pessoas. Nós falamos aqui, cantamos muitas músicas falando que o Senhor é bom. E Ele é bom. E nós temos sido bom também? Aí você responde para você, e eu respondo para mim. Nós temos sido misericordiosos com as pessoas. Às vezes a pessoa você explica algo, e a pessoa te pergunta 2 vezes, você já quer torcer o pescoço da pessoa. Não entendi. É assim, não entendi. Rapaz, como você é? Não, querido, nós devemos ter paciência com as pessoas. Porque, às vezes, a velocidade que ela entende é diferente da sua. E glória a Deus que você entende as coisas rápido. Glória a Deus que você é inteligente. Não estou chamando a outra pessoa de burra. Mas ela pode ter uma dificuldade. Nós devemos ter paciência com as pessoas e amar as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Pois Deus é amor. Vai lá em 1 João 4. Aleluia. 1 João, lá no finalzinho, 4. Aleluia.
Querido, a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Fala, a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Amém. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou falar coisas aqui que a gente já está de cor salteado aqui, ouvindo. Mas é segurança para nós. Amém? Então Deus é amor. E ele, de fato, quando ele entregou o melhor dele, que foi Jesus, ele manifestou ali o amor para mim e pela sua vida. Amém. E nós, de fato, temos que continuar o legado de Jesus aqui na terra, proclamando o amor de Cristo, a mentalidade de Jesus, a mentalidade de Deus, a mentalidade do alto, que é a linguagem, que é o amor. Amém? Para que nós tenhamos a mentalidade do alto, nós devemos ter a mentalidade do amor. Nós devemos andar em amor. Para trazer o céu na terra, aprender a desenvolver essa mentalidade dia a dia através da palavra. Você pode abrir em Tiago? A gente vai passear um pouquinho nas Escrituras. Aleluia. Tiago 3. Deus é amor. A linguagem de Deus é amor. Aleluia. Antes de nós lermos, quando nós falamos de amor, o mundo prega um amor totalmente diferente do que nós cremos e que nós vemos e que nós lemos e que nós aprendemos. Amém? Amém? A linguagem do amor do mundo é um sentimento onde ele pode variar do dia. Às vezes eu acordei bem, então eu amo. Eu acordei mal, eu não amo. Não. O amor de Deus é uma decisão. E nós devemos ter essa decisão dia após dia. Amém? Você que é casado, pensa aí. Olha, eu não vou fazer você pecar não, tá? Mas pensa aí. Eu casei, nós que somos casados, casamos com alguém e aquela pessoa tem defeitos, ou não? Tem defeitos. Como nós temos, certo? Amém? Aí você começa a pensar nos defeitos. Você vai pensar só em defeito? Talvez, olha eu falando aqui, talvez se você pensar só nos defeitos, você fala, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Casei errado. Mas não, querido. O amor é isso. A cada dia você vai aprendendo a viver com outra pessoa. Cada dia você vai romper o seu orgulho. Posso ouvir um amém? Vai romper o seu orgulho. Às vezes o abençoado gosta de colocar o papel higiênico para o lado de cima e abençoado para o lado de baixo. E aí? Parece que é besteira, mas é verdade. Às vezes acontece. O abençoado aperta no meio da pasta. Aí a bênção lá no finalzinho. Então, às vezes, a gente pensa, rapaz, o que esse camarada faz? Às vezes você vem de uma família onde um dos lados tinha 5, 6, 7, 8, 10 irmãos. E, às vezes, para ele, no dia a dia, para cozinhar essas coisas, era tudo bem certinho, era tudo divididinho. Às vezes, não, você é o lindão, que você é filho único, então era tudo para você. Então, você come tudo de uma vez. Tudo que chega lá, você come. Aí, quando junta essas duas pessoas, aí que entra o amor. Eu quero fazer essa alusão a um casal, que o amor, ele não é um sentimento onde eu estou bem, eu amo, eu estou mal, eu não amo, não. O amor, ele é uma decisão dia a dia. Dia a dia, decisão. Você acha que Jesus, com todo o poder e soberania, ele poderia se livrar da cruz? Poderia. Toda a soberania, ele poderia se livrar da cruz, mas não. Ele decidiu por amor. Diga, decidiu por amor. Então, querido, o amor é uma decisão. E eu vou repetir mais uma vez. A mentalidade do alto é a mentalidade de Deus, é a mentalidade do amor. Precisamos amar. Amém? Glória a Deus. Aí você pensou, rapaz, mentalidade do alto é aquele que eu sou empreendedor, que eu vou abrir negócio, que eu vou enriquecer. Não, querido, a mentalidade de Deus é a mentalidade do amor. E essas coisas, elas vão ser acrescentadas. Eu acredito que Deus levanta pessoas que vão ganhar muito dinheiro para investir no reino. Amém? Isso é lícito. Talvez não seja eu, talvez não seja você, mas talvez sejam outras pessoas que vão ganhar muito dinheiro para investir no reino. Então, a nossa oração é que as pessoas que ganhem muito dinheiro possam investir no reino. Amém? Investir num templo,
ter facilidades, querido. Pois é melhor todo o dinheiro na mão do ímpio ou na mão do crente? É melhor na mão do crente. Porque nós vamos expandir o reino. É necessário. Jesus está voltando. Cada vez mais o mundo está pior, querido. Nós cantamos aqui, só vai melhorar. Nós cantamos aqui muitas dessas verdades e, de fato, vai melhorar, mas em Cristo. Porque no mundo não vai melhorar. Quem não serve a Deus não vai melhorar, querido. Só vai piorar. Então, nós precisamos estar firmes, cada vez mais convictos, querido. Nós não devemos estar, nos dobrar aos manjares do rei. Nós devemos continuar firmes na palavra, firmes no amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu falei Tiago 3,14, é isso? Eu falei 14? Então, Tiago 3,14. Aleluia. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias mentiras. 15. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrena, mundana e demoníaca. Ó. 15. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, oh, aleluia! Antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outro. Fala amém. Sempre disposta a ceder a outro. Sempre disposta a ceder a outro. É cheia de misericórdia, é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Amém? Essa é a sabedoria, querido. Quando você, de repente, deixa eu ver como eu posso explicar. Parece que é uma situação que você está perdendo, mas não. Nós precisamos estar, sabedoria que vem do alto, antes de tudo, pura, também é pacífica. Às vezes, em alguma situação que nós devemos agir energicamente, não, nós devemos ser pacíficos. Ah, mas a gente é bobo. Não, querido. Nós devemos deixar um pouco o nosso ímpeto. O nosso ímpeto tem que ser, de fato, numa oração. Quando nós oramos, Pai, em nome de Jesus, eu creio na palavra. Eu creio que o Senhor diz nas suas escrituras. Eu levanto as minhas mãos para essa situação que está se levantando, Pai, em nome de Jesus. Eu não vou recuar, eu vou avançar. Eu não vou retroceder, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a sua ajuda nesse momento, para essa situação. Me ajuda, Pai, abra os olhos do meu entendimento. Nós devemos ser impetuosos, ímpetos na oração, Jesus. Rapaz, mas você está sendo muito enérgico. Não, querido, eu tenho a confiança no meu Deus. Isso é a confiança que nós temos no nosso Senhor. Em oração. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sabedoria de Deus sempre será baseada no amor. E vai nos fazer frutificar nesse amor. O amor de Deus vai nos frutificar cada vez mais. Nós vamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Parecidos com o Senhor. Qual é o nosso modelo? É Jesus. Querido, quando tem uma situação que eu tenho pensado nisso, é algo tão simples. Quando existe alguma situação que eu tenho muita dúvida, eu pergunto ao Espírito Santo, com certeza, mas eu também observo e falo, o que Jesus faria nessa situação? Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. O que Jesus faria nessa situação? Estou na dúvida? Jesus, me ajuda, o que o Senhor faria? E aí nós conseguimos prosseguir a nossa vida. Às vezes nós pensamos que nós estamos perdendo, pelo contrário, nós estamos ganhando, querido. Essa vida aqui é uma vida passageira. E às vezes, o que nós, seres humanos, eu acho que acontece só comigo, se você acontecer isso com você também, você se manifesta junto comigo, amém? Às vezes nós temos aquele senso de justiça. Às vezes nós pensamos, eu não quero ser passado para trás. Sabe a gente pensa, ai meu Deus, eu estou sendo injustiçado, eu estou em desvantagem. Não, querido, nós não estamos em desvantagem. Pois eu e você, ou você e Deus, nós somos a maioria.
independente da situação, independente da circunstância, independente daquilo que está acontecendo. Então, creia que o Senhor está contigo em toda e qualquer situação, mesmo naquela situação que você pensa que você está perdendo. Não pense assim. Porque quando nós temos convicção, nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos seguindo. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós vemos aqui todos os cultos, nas quintas-feiras, nos sábados que tem programação, domingo de manhã, domingo à noite. Nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor, nós viemos aqui louvar ao Senhor, nós viemos aqui ouvir uma palavra, e aquela palavra nos fortalecer. E nós precisamos pegar aquela palavra e não entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, nós precisamos acolher nosso coração e colocar em prática. Ela está baseada na palavra? Amém. Vamos prosseguir. Precisamos, de fato, olhar essa palavra e prosseguir e fazer valer o nosso tempo aqui. Nós estamos aqui, de fato, para aprender mais do Senhor. E quantas pessoas vêm aqui, passam por esse púlpito e trazem ensinos poderosos. E às vezes nós não seguimos aquilo. Vamos seguir. A minha oração essa noite, que nós possamos, toda vez que nós ouvimos essa palavra, nós possamos acolher essa palavra e praticá-la. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode abrir em Romanos, por favor? Romanos 5, perdão. Acolher a palavra. Precisamos de uma mente, de fato, que ela se amolde com a palavra. Romanos 5. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Romanos 5:5. Diz assim: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Aleluia. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração do seu amor. 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Oh, aleluia. E morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, até aqui. Talvez um pai, uma mãe morreria pelo filho, talvez. O filho sendo bom ou sendo ruim. Amém? Talvez, eu digo talvez porque tem alguns que talvez não morreriam. Mas Deus, Ele não poupou o filho dele, que veio para morrer em nosso lugar. Ele é a própria manifestação do amor. Então, nós, de fato, nós precisamos imitar o nosso Pai. Ele entregou o melhor dele. Nós temos entregado o nosso melhor para Deus, em amor. Às vezes, nosso melhor a Deus é quando nós saímos antes do nosso trabalho, separar 10 minutos e ler a palavra. Será que nós estamos amando a Deus? Antes de sair de casa para o trabalho? Alguns talvez sim, outros talvez não. E não precisa responder. Será que nós estamos tendo compaixão da vida de alguma pessoa que está com alguma necessidade? E eu não estou falando aqui, querido, de você lá dar um dinheiro, alguma coisa, não. Às vezes você fazer uma oração. Fazer uma oração. Isso é mentalidade do alto. É andar como Cristo andou. Mas está muito difícil andar como Cristo andou. Querido, eu já falei lá atrás. O mundo só vai piorar. Nós precisamos cada vez mais refletir Cristo para o mundo. Cada vez mais. Nós vivemos num país onde nós podemos falar de Cristo. Eu pego aqui o trem aqui em São Miguel e volta e meia tem um senhor lá falando a palavra. Ele está lá na porta da entrada do metrô, com a Bíblia na mão, lá com a roupa social, calça, camisa, lá com a Bíblia surrada na mão e falando a palavra. Está lá. O pessoal olha com desprezo, o
pessoal olha, meio que esse cara doido está fazendo aí. Ele está pregando a palavra, querido. Ele está falando a palavra. Se uma pessoa ouvir aquela palavra lá e ia se suicidar, e ela ouvir a palavra, falar, rapaz, a resposta, ela não se suicidou, meu querido, ali já ganhou o dia. E às vezes a gente tem vergonha de falar o amor de Cristo de uma pessoa do trabalho. Porque a gente tem vergonha. Ah, não vou falar não, porque o pessoal vai pensar o quê de mim? A pessoa pode me mandar embora, porque é intolerância religiosa. Querido, você crê em Cristo? Eu creio. Amém? E se nós não falarmos, é claro que nós precisamos, está saindo um pouquinho do que eu ia falar, mas vamos embora. Claro que nós não precisamos ser crente chato, entende? Sabe? Você vai para o inferno, você tem que aceitar Cristo, que não, querido, seja um crente chato, não. Amém? Amém? Amém. Sabedoria. Amém? Sabedoria. Vão ter oportunidades, eu declaro, oportunidades de você falar de Cristo no seu trabalho. Amém? Tenha ousadia, porque sempre vai ter alguém, quando você mostra de fato quem você é em Cristo, às vezes aquela pessoa que mais tira sarro, que mais fica fazendo gracinha, quando na hora da dificuldade vai procurar aquela pessoa que é firme na palavra. Se você entrar na onda das brincadeiras, a pessoa não vai falar com você não. Precisamos de fato ser a Bíblia que muitos vão ler aí fora. Precisamos. E a pregação da palavra, aqui, querido, é muito fácil. A gente se prepara, a gente estuda, faz um esboço, anota, traz aqui, tudo bonitinho. É muito fácil. Agora, quando você está lá fora e tem a oportunidade de você falar de Cristo, às vezes a pessoa precisa ouvir um versículo e eu e você não sabemos o versículo. Mentalidade lá no alto. Precisamos saber o que Cristo tem para mim e para você e para o mundo. Precisamos saber. Precisamos saber alguns versículos, porque o mundo jaz no maligno. E às vezes até foi não foi aqui não, foi no culto de homens, até o André comentou. Às vezes a pessoa vai se suicidar, ela só quer ouvir uma palavra. Querido, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele, para morrer no meu e seu lugar, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa fala aquilo para outra pessoa, ela é liberta, querido. Vamos começar a pensar nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João, Evangelho de João 13. Oh, aleluia. Aleluia. João 13. 34. Diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Olha que poderoso. 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Querido, o fato de eu estar aqui, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de ninguém, eu posso falar de mim. Amém? O fato de eu estar aqui ministrando, o fato de eu estar tocando, cantando, do fato de eu estar fazendo alguma coisa na igreja, não provará ao mundo que eu sou discípulo. O que provará ao mundo que eu sou discípulo é a expressão do meu amor pelas pessoas. Entendeu? Porque eu posso estar aqui no púlpito pingando óleo, entende? Pingando óleo, mas não ter o amor. O que adianta? Saber da palavra, saber da Bíblia. Querido, tudo no seu lugar,
tudo tem o seu lugar. Claro que a instrução, você precisa, eu e você precisamos ler a palavra, estudar a palavra, mas se não tiver amor... 1 Coríntios 13, primeira, né? 13. Se não tiver amor, não adianta, querido. Não adianta. Então, o amor ele tem que vir em primeiro lugar. Quando o amor está envolvido, querido, é que nem eu falei, um Salmo 91 liberta pessoas. E eu não estou menosprezando o Salmo 91, não, é porque é um salmo conhecido. Tem as pessoas lá, as religiosas, que deixam aberto lá, chega a folhinha, tá amarela. Mas, querido, é poderoso, porque tem um amor envolvido. Amém. Às vezes tem pessoas, eu acredito, eu observo, tem pessoas que às vezes ela não tem uma eloquência de fala, não fala bem, está tudo certo. Não fala bem em público, tem dificuldade, às vezes gagueja, eu gaguejo um pouco às vezes, né? Mas tem dificuldade, mas ela é uma pessoa amorosa, ela tem um amor de Deus. Querido, isso não tem preço. Isso não tem preço. Tudo vai passar, o que vai permanecer é o amor. Amém? Aleluia! Dá um glória a Deus aí, glória a Deus! Está meio quieto? Amém, não tem problema. Nós não devemos se motivar por, ou se você está muito quieto ou se você está muito eufórico. Não, a palavra está sendo tratada na vida de cada um individualmente. Deus ele é tão bom que a semente é lançada. E aí ela vai tratar a vida de cada um individualmente. Né? Cada um tem aquilo para de fato, ser moldado, ser ajustado. Né? Então, Deus é maravilhoso. Uma palavra que é lançada, ela atinge várias pessoas. E várias pessoas são edificadas. Em nome de Jesus. Abra em Mateus. Mateus 5. Aleluia. Mateus 5. Vou ler rapidinho, que eu vou ler 10 versículos, amém? Você aguenta aí? Temos mais uns minutos. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. E ele começou a ensiná-los. Coisa linda, né? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Aleluia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa de Jesus, por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Vamos parar aqui por enquanto. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus falou que felizes nós seríamos por uma série de coisas. Amém? Você está vendo que os que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Nós temos sido misericordiosos com as pessoas. Deus ele é misericordioso. Amém? Quantas vezes durante o dia, nós, no nosso pensamento, só pensando nós pecamos? Quantas vezes? Um monte. Eu, pelo menos, um monte. Julgamos às vezes. E Deus é misericordioso. Deus ele é misericordioso. Talvez você observe o Velho Testamento, e no Velho Testamento nós tínhamos o tabernáculo, onde o sacerdote ele ia até esse tabernáculo e ele era incumbido a levar os nossos pecados e cobrir, e aqueles pecados eram cobertos. E às vezes, se ele não estivesse nem linha, ele era fulminado, ele era morto lá dentro. Né? Não sei se você sabe como funcionava, mas era amarrado uma corda nele. E ele ia até o Santo dos Santos
para fazer o sacrifício. Se ele não tivesse com a vida alinhada, ele era fulminado naquele lugar. E às vezes você fala, rapaz, naquela época era complicado. Hoje nós estamos na graça, é mais tranquilo. Será que é mais tranquilo? O que você acha? Há silêncio. Não é mais tranquilo. Porque a responsabilidade saiu do sacerdote, agora é minha e sua. É minha e sua. Porque antigamente o sacerdote levava os pecados para serem queimados em holocausto. Hoje, se eu simplesmente te olhar com um olhar diferente para outra pessoa, para outra mulher, você me entende? Eu já estou pecando. Está vendo como é sério? Hoje é mais sério. Na graça, que muitos pregam que a graça é tudo tranquilo. Não, querido. A responsabilidade nossa é maior. Pois o véu foi rasgado de fato. E hoje não precisa de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Nós já estamos lá. Nós já estamos adorando ao Senhor. Então, nós devemos andar mais em linha com a palavra. Devemos andar, de fato, mais no prumo, vamos se dizer, como falam, mais no prumo. Então, nós temos sido misericordiosos com as pessoas. Opa! Precisamos ser misericordiosos. Amém? Pula lá para o 37. Aleluia! Precisamos sempre com a nossa mentalidade lá no alto. Quando disserem sim, seja de fato... Sim. Obrigado. Quando disserem não, de fato, seja... Não. Amém? Pula para o 43. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está nos céus, pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Vocês entenderam aí? Então é fácil eu amar aquele que é legal comigo. É fácil eu amar. Mas para nós sermos verdadeiros filhos de Deus, nós devemos amar aquele que nos persegue. Qual que é a manifestação do amor daquele que nos persegue? É orar por ele. Ah, mas eu sou tranquilo, ninguém me persegue. Você pode pensar aqui, glória a Deus, querido. Mas, às vezes, pode existir alguma situação com pessoas que aquilo te incomoda. Que aquilo, às vezes, porque eu e você temos sentimentos, amém? Temos sentimentos, a nossa alma temos sentimentos. E, às vezes, alguma situação embaraçosa faz com que nós não olhemos com a pessoa com um olhar de amor. E é aí que nós devemos orar pelaquela pessoa. Porque a amargura, ela é uma doença pesada, corrói as pessoas por dentro. E muitas doenças de pessoas é falta de perdão. É falta de perdão. E geralmente, quando há falta de perdão, é que essa falta de perdão lá atrás é por alguma pessoa que nós gostávamos muito. Ou eu estou falando mentira? Geralmente é. Porque às vezes você não tem uma afinidade com aquela pessoa, você não vai ficar chateada com ela. Às vezes é uma pessoa que você gosta muito, eu não vou perdoar. Ai, tem um negócio com aquela pessoa. Queridos, eu posso falar disso, não que eu seja melhor do que ninguém, mas cada um de nós temos características, amém? E às vezes as pessoas podem me chatear por algum momento, e passa alguns dias, já foi, esqueci, não guardo, meu coração é limpo disso, graças a Deus. Amém. Eu não tenho esse problema. Eu até lembro de alguma coisa, mas não me machuca. Amém? Então, nós precisamos, de fato, quando tem aquele embaraço com alguém, perdoar, querido. Perdoar, pois a amargura, ela nos faz mal. Você está pensando que você está dando um veneno para aquela pessoa, mas na verdade você está tomando veneno. Aí você está se matando. Mentalidade do alto.
Não se amargura com ninguém. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão, querido. Seja livre desse peso. Seja livre. Ah, eu não consigo. Pede ajuda ao Espírito Santo. Eu não tenho a Jesus. Nós vamos fazer o apelo e você vai aceitar Jesus e vai tirar essa amargura do seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não devemos deixar isso acabar conosco por dentro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Querido, de fato, quando nós aceitamos, quando a Bíblia, ele tem dois momentos. Tem um Velho Testamento, onde tudo aponta para Cristo, ok? E tem um Novo Testamento, pois que Jesus nasceu, ok? Tudo certo? Então, houve toda uma preparação para que Cristo voltasse, e ele voltou, e depois ele subiu novamente, e ele em breve voltará. Quando nós não aceitávamos, nós não tínhamos a Cristo, nós vivíamos de um jeito. Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos e devemos viver de outro jeito. Amém. Nova criatura em Cristo. Então, nós precisamos sondar o nosso coração. Será que eu estou me comportando no velho homem, no Velho Testamento, uma pessoa que não tinha Cristo, ou estou me comportando de fato como alguém que tem Cristo? Vamos fazer essa análise. Precisamos fazer essa análise. Eu estou amando como diz a Bíblia que eu preciso amar? Ou estou de fato querendo nem saber de ninguém, só olhando para o meu umbigo? Não, querido. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se você é uma pessoa que é muito amargurada, você vai receber mais amargura. Se você é uma pessoa que tem amor, você vai receber amor. Se você é uma pessoa que fala bem das pessoas, pessoas vão falar bem de você. Se você não tem nada para falar com aquela pessoa, quietinho. Ore por ela. Querido, se você tiver alguma coisa para falar de mim mal, ora por mim. Ora por mim, eu preciso de oração. Porque nós somos falhos. Às vezes as coisas que a gente fala, que a gente faz, não te agrada. Às vezes coisas que você faz não me agrada. Eu não vou julgar, nós vamos orar. Pai, não gostei daquilo, não caiu bem no meu coração, me livra disso, e que meu irmão seja uma bênção. Continua sendo uma bênção em nome de Jesus. É assim que o crente vive. É assim que aquele que segue a Cristo deve viver. O amor não suspeita o mal. Não suspeita o mal. Amém? Glória a Deus. Querido, eu só quero elencar rapidinho 3 tópicos, a gente vai finalizar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A mente renovada em Cristo é um conceito profundo. E ela pode se basear em 3 pilares. Você pode abrir, por favor, em Josué 1. Vamos para Josué 1. Um versículo bem conhecido. Aleluia. Josué 1, 8. Querido, a renovação da nossa mente envolve estudo da palavra. Amém? A gente precisa estudar a palavra. Aqui nós temos públicos de todos os tipos. Temos pessoas que já aceitaram a Cristo há muito tempo. Temos pessoas que são mais novas, convertidas. E eu acredito, talvez, não sei, que tenha pessoas que nunca aceitaram a Cristo. Então, para nós renovar a nossa mente, nós precisamos estudar a palavra. E Josué 1,8 diz: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Amém? Então, o livro dessa lei é a palavra. Então, nós precisamos meditar dele de dia e de noite, para ter certeza que nós vamos cumprir tudo aquilo que está escrito. Então, para nós renovarmos a nossa mente, primeiro, estudo da palavra. Amém? Vai lá em 2 Timóteo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. 2
Timóteo 3,16. Vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e que para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha o que a palavra de Deus faz com nós. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Querido, você quer confronto? É a palavra. Ela confronta a nossa vida. O que não está certo, ela vai lá e separa. Ela é apta para discernir e separar juntas e medulas. Amém? Fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém? Então, quando nós estudamos a palavra, é uma das maneiras de nós renovarmos a nossa mente. Amém? Então, precisamos renovar a nossa mente com a leitura da palavra. Amém? Amém. Abre em Filipenses 4. Outro tópico que nós podemos falar sobre renovar a nossa mente é uma oração contínua. Diga, oração contínua. Amém? E não é só quando você vem aqui na quinta-feira orar, não, querido. Isso aí é só uma consequência. Temos que se orar sempre. A vida do cristão é leitura da palavra e oração. Precisamos orar. Amém? Filipenses 4, 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Você entende? Precisamos orar. Quando vem a preocupação, rapaz, mas só vi preocupado, então você vai viver orando. Quando vem a preocupação, nós devemos orar. Mas eu vi preocupado, então vive orando. Amém? Porque aí vai ser algo contínuo. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E agradece. Pois nós temos convicção e confiança naquilo que nós pedimos. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro. Não durma. Sei que a minha voz ela é bem convidativa para você dormir. Aleluia. Dá um glória aí, vai. A minha voz é convidativa para você dormir, eu sei. Está acabando, mas só mais 2 minutinhos, 3. Portanto, 13, né? 3. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. E 16, pois as Escrituras dizem, seja santo, porque eu sou santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu avancei, mas tudo bem. Esse versículo aqui é sobre mudança, é o terceiro tópico. Mudança de hábito, amém? Mudança de hábito. O primeiro, estuda a palavra. O segundo, oração contínua. E o terceiro, mudança de hábito. Vai lá para Romanos, vou ler mais um. Romanos 5, 7. Aleluia. Perdão, queridos. Romanos 8, 5. Perdão. 8, 5. Amém? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados ou são guiados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito, aleluia, controle a mente resulta em vida e paz. Amém. Aleluia.
pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aquele que ainda não sob o domínio da natureza humana não pode agradar a Deus. Amém? Então, a nossa natureza humana, ela quer ficar em casa, ela quer dormir. Quando o despertador lá desperta, quer ficar dormindo, ou é só com você, ou é só comigo? Você quer ficar dormindo? Não, tem que levantar, tem que fazer o que precisa ser feito. Ou se não, precisamos estar aqui num culto e começou a chover. Ah, não vou para a igreja não, está chovendo. Não, querido, vamos para a igreja, nós não somos de açúcar. Ah, vou chegar molhado. Não, meu querido. Então guarda a chuvinha lá. Vem, vamos. Ah, mas o que você vem de carro? Graças a Deus que eu venho de longe, aí eu preciso vir de carro. Mas às vezes eu já vim muitas vezes a pé. Morava aqui na rua 2 aqui, pegava o tecladinho, colocava aqui nas costas e vinha andando, para tocar. Então nós passamos por isso. Nós vamos avançando e evoluindo, amém? Amém. Mas nós não devemos, de fato, deixar que essas coisas nos distraia e precisamos avançar em Deus. Amém? Glória a Deus. É uma jornada contínua de transformação, a renovação da nossa mente pelo amor. Amém? Que nós possamos, de fato, amar como Deus amou. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por enquanto era isso. Essa é a palavra que eu tinha que trazer para vocês. Amém? Eu queria fazer uma oração, amém? O grupo de louvor pode já vir já, amém? Vou só orar. Aleluia. Oh, te damos graças, Senhor. Te dou as graças, Pai. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra que nós ouvimos essa noite. Ô Pai, eu declaro, Senhor Deus, que essa palavra possa vir de encontro, essa semente pode vir de encontro a cada vida, e que ela possa ecoar, Pai, por toda a sua vida, e que nós possamos, de fato, ter o amor como base nas nossas vidas, e a nossa mentalidade no alto possa ser baseada pelo amor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui e que ouviu essa palavra. Eu creio, Pai, eu creio nela germinando nos nossos corações, em nome de Jesus. E que essa palavra possa vir de encontro e não venha apartar do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.